Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos falar dos seguintes tópicos. Eu vou apresentar rapidamente notação somatória, falar um pouco sobre o significado desse símbolo, falar também um pouco de binômio de Newton, inclusive é o objetivo principal desse vídeo, e fazer algumas aplicações sobre o binômio de Newton. Então vamos iniciar o nosso vídeo falando um pouco sobre a notação somatória. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse símbolo aqui. O que esse símbolo quer dizer? Que eu estou fazendo uma soma aonde o índice j vai de 1 até n. Então, esse símbolo que vocês estão visualizando é exatamente a mesma coisa do que fazer troca o j por 1, que aqui a gente começa com j igual a 1, mais agora troca o j pelo seu sucessor, ou seja, troca o j pelo 2. Então, A2 mais... Vamos imaginar que n é um valor muito grande. Troca o j por 3. A3. E você vai fazendo isso até chegar, troca o j pelo n menos 1. Esse menos 1 aqui é o número que vem antes do n. Então, observe que ele está embaixo. Mais o an. Então, ao invés de escrever um trem desse tamanho, a gente condensa usando essa escrita aqui. Fica mais fácil, né, você trabalhar com somas grandes, porque com uma escrita mais compacta fica mais fácil visualizar as propriedades. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo numérico. Digamos que eu queira fazer uma soma de j igual a 1 até 3 da expressão 5 elevado a j. O que isso significa? Primeiramente, troco o j por 1, 5 elevado a 1. Mais troca o j por 2, 5 elevado a 2, mais troca o j por 3, 5 elevado a 3. Então é basicamente isso. Propriedades que nós conhecemos de somatória. Quando você tem, por exemplo, uma soma, j igual, não importa o índice, então digamos j de 0 até n, não importa, de alguma expressão que envolva aj mais uma expressão que envolva bj, e observe que essas duas parcelas estão dentro da somatória, isso aqui é a mesma coisa, levando em consideração aqui que é uma soma finita, e você reordena as parcelas, então isso aqui é a mesma coisa que fazer somatória de j igual a 0 até n dos aj, mais somatória de j igual a 0 até n dos bj's. Uma outra propriedade relevante que nós temos é o seguinte: caso você queira fazer, por exemplo, uma somatória, digamos, j igual a 1 até n. Esses índices não importam. Da expressão, por exemplo, algum número k constante vezes aj, isso aqui, se eu vou copiar e colar, você pode fazer o quê? Esse k aqui, como ele aparece em todas as parcelas, ao você colocar o k em evidência, para efeitos práticos, você pode botar, como esse k está multiplicando, você pode botar o k para fora da somatória. Então, como é que a gente justifica esse fato? Eu vou só apelar pela intuição. Imagine que aqui eu tivesse colocado, por exemplo, 2 vezes 5 elevado a j. Então, aqui seria, troca o j por 1, então seria 2 vezes 5 elevado a 1. Deixa eu rearrumar aqui. Troca o j por 2, então seria 2 vezes 5 elevado a 2. Troca o j por 3, 2 vezes 5 elevado a 3. Se você coloca o 2 em evidência, então aqui vai ficar 5 elevado a 1 mais 5 elevado a 2 mais 5 elevado a 3. O que você está dizendo é que isso aqui, essa somatória, é exatamente igual a 2 vezes. Isso aqui é uma somatória, j igual a 1 até 3 de 5 elevado a j. Ou seja, somatória 2 vezes 5 elevado a j é igual a 2 vezes a somatória de 5 elevado a j. Então essas são as propriedades básicas de somatória. Então agora nós vamos falar um pouco sobre esse símbolo. E aí eu vou apresentar um pequeno problema para vocês. Então digamos que nós temos um conjunto formado por 4 elementos: A, B, C, D. E eu quero, a partir desses 4 elementos, contar quantos subconjuntos existem
desse camarada aqui, que possui exatamente 2 elementos. Então, por exemplo, AB é um subconjunto desse conjunto amarelo e tem 2 elementos. Quantos são no total? Nós temos o AB, nós temos o AC, AD, esse aqui é um A. Depois nós temos BC, BD e temos o CD, que é uma aula super desatualizada. Lembrando que AB e BA, como vai representar o mesmo subconjunto, não faz diferença. Então, por isso que eu só coloquei AB. Então, quantos subconjuntos existem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que existem mais subconjuntos? Bem, AB... Não existem. Então, vocês podem ir investigando aqui, não vai ser possível. Então, observe o seguinte. Eu vou atribuir um símbolo para esse problema. Então, você tem um subconjunto de 4 elementos e você quer contar quantos subconjuntos do seu conjunto de 4 elementos existem de tamanho 2. Como aqui nós contabilizamos 6, então esse número aqui é igual a 6. Então, o que significa o símbolo N escolhe P? Você tem N elementos e você quer contar quantos subconjuntos daquele conjunto de N elementos existem de tamanho P. Então, nesse caso, nós temos 6 subconjuntos de tamanho 2 a partir de um elemento ou de um conjunto com 4 elementos. No ensino médio, existe uma fórmula para calcular esse cidadão, que seria N fatorial, P fatorial, dividido pelo P fatorial, vezes N menos P fatorial. Só que, para essa videoaula, eu não quero que vocês pensem na fórmula. Só pensem nesse cara como um único número. Afinal de contas, é um número. Então, não vamos querer aqui nessa aula expandir esse camarada. Vamos deixar do jeito que está. Por quê? Porque isso vai ser relevante para falarmos de binômio de Newton. Como assim, professor? Vamos pensar um pouco. Vamos começar com uma expressão que é clássica, tão clássica quanto Palmeiras e Corinthians, que é, por exemplo, analisar o A mais B ao quadrado. Atenção para a informação chocante. A mais B ao quadrado não é A ao quadrado mais B ao quadrado. Não é isso. Ele é o segue de produtos notáveis, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Só que eu quero enxergar isso aqui de outra maneira, para a gente fazer alguns links, porque eu quero, em breve, trocar esse expoente 2 por um expoente n qualquer. Então, o que eu vou fazer? Vamos olhar, por exemplo, de novo para a expressão a mais b ao quadrado e vamos para uma outra informação que é chocante. A mais b ao quadrado é exatamente a mais b vezes a mais b. Chocante, né? Tá, e daí? E daí que a gente pode aplicar a distribuição Herbert-Richards, né? A vezes A, vou até deixar assim, A vezes A, mais A vezes B, mais B vezes A, mais B vezes B. E se você observar direito, aqui é A ao quadrado. Como A vezes B é a mesma coisa que B vezes A, isso aqui é 2 vezes AB mais o B ao quadrado. Só que por que eu estou deixando dessa maneira? Bem, observe que cada parcela que nós temos aqui, a gente teve que fazer uma escolha. Como assim? Por exemplo, vamos olhar para essa segunda expressão, A vezes B. Do jeito que eu escrevi, significa o seguinte. Eu tive que escolher um número dentro dessa expressão, um outro número dentro dessa expressão. Então, nesse cenário aqui, o primeiro número que eu escolhi foi o A. E o segundo número que eu escolhi foi o B. Já nesse cenário aqui, B vezes A, perdão, B vezes A, o primeiro número que eu escolhi foi o B e o segundo número que eu escolhi foi o A. Tá, professor,
Não entendi por que você está fazendo essa associação. Só para reforçar aqui, o A e A aqui, no caso, as duas parcelas escolhidas foram A. E no B vezes B, as duas parcelas escolhidas foram B. Se a gente olha para o A mais B ao cubo, A mais B ao cubo, ele é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B vezes A mais B. E observe que na hora que você for aplicar a distributiva, o que você vai estar fazendo são escolhas. Como assim? Digamos que eu escolhi A, B, A. Ou seja, A vezes B vezes A. Na prática eu fiz A vezes B vezes A. Observe que cada parcela que vai surgir na somatória, quando você vai fazendo a distribuição Herbert-Richards, no fundo, cada parcela vem de uma escolha que você fez. Agora, se eu, ao invés de olhar para essa expressão, eu olho para a expressão completa, e aí eu vou escrever aqui como seria a distribuição de maneira completa, seria o seguinte. Bem, a expressão seria exatamente essa. Então aqui eu fiz todas as escolhas. Agora nós vamos simplificar aqui. Então A vezes A vezes A deu A ao cubo, mais aqui dá A ao quadrado vezes B, mais A B ao quadrado, mais A ao quadrado vezes B novamente, mais B ao quadrado novamente, mais A B ao quadrado, B ao cubo, B ao quadrado vezes A. Agora eu vou agrupar quem tem os mesmos poentes, tudo certinho. Então A ao cubo está tudo certo. A ao quadrado vezes B, nós temos 1, 2 e 3. Então nós temos mais 3 A ao cubo vezes B. Então deixa eu só marcar aqui. Então A ao cubo já foi. A ao cubo não, A ao quadrado aqui, perdão. A ao quadrado vezes B. Então A ao cubo já foi. A ao quadrado vezes B também já foi. Agora vamos para o AB ao quadrado. E aí seria, vamos lá, 1, 2, 3. Então são 3AB ao quadrado. Vou até rachurar em verde aqui. E o que sobrou aqui mais B ao cubo. Na prática, quando a gente escreve A mais B ao cubo, o que a gente está escrevendo é A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Só que se vocês observarem direitinho, cada parcela que está aqui vem de uma escolha da distributiva. Só que existem parcelas que se repetem. Vamos observar, por exemplo, isso que eu rascunhei em verde aqui. Isso que eu rabisquei em verde significa o quê? O que significa esse AB ao quadrado? Significa que nós temos 3 fatores, 2 fatores nós escolhemos o B, 1 fator nós escolhemos o A. Então, por exemplo, referente a essa primeira parcela verde, era esse camarada aqui, onde a primeira escolha foi o A, as duas últimas foram o B. Quando a gente olhou para essa parcela aqui, a primeira foi a B, segunda A, terceira B. Então, como é que eu posso condensar essa notação aqui? Bem, são, aqui no caso, né? São 3 fatores, na qual um dos fatores é o A, 2 fatores são B, e observe que eu posso fazer isso de 3 maneiras. Como assim? Eu poderia ter escolhido o A, B, 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 A, B, 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 A. Ou seja, existem 3 maneiras de você formar essa parcela, onde um fator é A, 2 fatores são B. Esse camarada aqui, 3A ao quadrado B, como é que a gente tira ele? São 2 fatores que você escolheu A e um B. Você pode fazer isso fazendo AAB, ABA, BAA. Ou seja, são 3 maneiras de você escolher num produto de 3 fatores, 2 A's e um B. Então, tentando escrever isso numa notação somatória, observe o seguinte, que A mais B
ao cubo é uma somatória, aonde eu vou fixar a minha escolha nos A's. Eu vou meio que contabilizar minhas escolhas do A. Então, dos 3 fatores, cada parcela eu vou escolhendo ou A ou B. Então, como eu vou contabilizar todos os casos, então vão existir cenários onde eu não vou escolher A, ou seja, todos serão B, em outras palavras, que o J será igual a 0, mas pode existir um cenário onde todas as parcelas sejam igual a A, que nesse caso seria 3. Então aqui, por exemplo, quando eu coloco J igual a 1, quer dizer o quê? Que das 3 parcelas eu escolhi 1A. Se o J igual a 2, das 3 parcelas eu escolhi 2As. Então eu estou fazendo uma somatória onde o J pode ser, vai de 0 até 3. A elevado a J. Só que, se você escolheu J parcelas de A, naturalmente, quantas parcelas de B você escolheu? O resto, ou seja, 3 menos J. Se J foi igual a 1, ou seja, você escolheu 1 para A, logo você escolheu 2 para B. Se você escolheu 2 para A, 1 para B. Então, se você escolheu J para A, você escolheu 3 menos J para B. Só que isso aqui ele vai se repetindo. Pensando, por exemplo, que nem no J igual a 1, nessa parcela verde. São 3 fatores. Só que a gente pode pensar da seguinte maneira. Quantas vezes vai aparecer a expressão A vezes B elevado a J? Em outras palavras, quantas parcelas com J igual a 1 vai aparecer nessa somatória? Bem, é só a gente pensar nesse problema. Eu quero de 3 escolher 1. Só que agora, vamos trocar agora para o J. Quantas parcelas vai ter o J? Bem, de 3 possíveis fatores, eu tenho que escolher J As. E o resto vai ser de B. Logo, a gente acabou de escrever uma expressão para binômio de Newton de ordem 3. Aonde, quando você coloca o J igual a 0, significa o quê? De quantas maneiras de 3 fatores você escolhe zeros As, só tem uma possibilidade. Na verdade, perdão, o J igual a 0 a gente está contabilizando aqui. Uma possibilidade. O J igual a 1. Você tem um conjunto de 3 elementos. Quantos subconjuntos de tamanho 1 existem? 3, né? Porque ou vai ser esse, ou vai ser esse, ou vai ser esse. 3 vezes AB ao quadrado. Ah, agora eu quero de 3 elementos, eu quero contar quantos subconjuntos de tamanho 2 existem. Olha, existe o primeiro segundo, primeiro terceiro e o segundo terceiro. 3 possibilidades. E de quantas formas, quantos subconjuntos existem de tamanho 3 num conjunto de tamanho 3? É só o conjunto todo. 1. Agora, claro que eu não estou demonstrando formalmente, mas já dá para perceber que a gente pode, vamos dizer assim, generalizar agora para expoente n. Então vamos fazer isso agora. Perdão. Então, para generalizar para o expoente n, basta trocar o n aqui, o 3 pelo n. Então, somatório j igual a 0 até n, n e n. Ou seja, você pega o seu a mais b elevado a n e escreve como a mais b vezes a mais b vezes a mais b, n fatores. Na hora de você agrupar os termos, basta usar o mesmo raciocínio. Ah, eu quero saber quantas vai aparecer na sua somatória, por exemplo, um a ao quadrado vezes b elevado a n menos 2. Vai aparecer no meio da sua somatória na hora que você for aplicar a distributiva. Só que vai aparecer várias vezes. Quantas vezes vai aparecer? Ué, é só você, de n fatores, contabilizar de quantas maneiras você pode escolher 2As. Logo, seria o quê? N escolhe 2. Ah, professor, eu quero calcular esse cidadão. Aí ou você usa as técnicas de contagem, ou você usa a fórmula. A fórmula que foi apresentada no início da aula. Só que não precisa usar a fórmula. Vamos deixar do jeito que está aqui mesmo. Isso aqui é um número. Caso precise, vocês apliquem a fórmula, calculem na calculadora, sem problema nenhum. Não queiram trocar, vamos dizer assim, o valor. Agora, uma aplicação interessante para binômio de Newton. Vamos resolver o seguinte problema. Nós temos aqui um número, por exemplo, 11
elevado a 2021. Eu estou interessado em saber qual é o algarismo da unidade desse número. Então, existem duas maneiras. Ou você calcula o 11 elevado a 21 e olha qual é o último dígito, né? Qual é o algarismo da unidade. Ou você usa alguma outra técnica, vai identificando os padrões. Se você for identificando os padrões, calcular, por exemplo, 11 ao quadrado, 11 ao cubo, 11 à quarta, vocês vão ver que sempre o último algarismo é igual a 1. Só que como é que a gente vai formalizar melhor isso? Bem, vamos lá. Primeiramente, observe que 11, outra informação chocante, ele é exatamente igual a 10 mais 1. Tá, professor, e daí? E daí que nós podemos usar o binômio de Newton. Então a gente pode pensar da seguinte maneira. Isso aqui é somatória, onde o J vai de 0 a 2021. E eu posso, por exemplo, contabilizar os expoentes 10, por exemplo. Então, 10 elevado a J vezes 1 elevado a 2021 menos J. E aqui é 2021, escolhe J. Então, pelo binômio de Newton, nós temos essa relação. Só que observe o seguinte. Agora eu vou fazer uma pequena pausa para fazer uma observação. Vamos denotar. Vamos denotar. Vamos denotar. Vou chamar de U assim. É um símbolo que eu estou inventando agora, tá? Não é uma notação padrão. Mas vamos usar esse símbolo aqui para representar o último dígito. Último dígito de x. Então, por exemplo, quando eu calculo o U de 937, esse camarada é igual a 7. É uma notação que eu estou inventando agora, só para a gente conversar melhor. Então, ao usar esse símbolo, a primeira observação que eu gostaria de fazer com vocês é que o último dígito do número x mais y, se vocês pensarem um pouco, vai ser exatamente igual ao último dígito de x mais o último dígito de y. Claro, na verdade, só um ajuste. O último dígito dessa soma. Então, eu ainda tenho que aplicar mais esse cara aqui. Como assim, professor? Vamos pensar no número x igual a 74 e y igual a 89. Vamos colocar assim. Então, na hora que você realiza essa soma, quanto que isso vai dar? Isso aqui vai dar 3, vai 1 aqui, 16. Então, 163. O que eu estou querendo dizer? Que o último dígito do número 163 é o último dígito do... Aí você pega o último dígito do número 74 mais o último dígito do número 89. Vamos visualizar isso melhor? O lado esquerdo a gente sabe que dá 3. E o lado direito, bem, primeiro tem que fazer a conta que está dentro do parênteses. O último dígito de 74 é o 4, o último dígito do 89 é o 9. Por isso que eu não posso colocar sem o aqui do lado de fora, porque aqui vai dar 13. Então já vou substituir esse camarada aqui por 13. E realmente, o último dígito de 13 é 3. Então, feita essa outra observação, aqui nós temos uma somatória. Só que, o que eu quero que vocês observem? Eu vou pegar essa informação aqui. O que eu quero que vocês observem? Se J é maior ou igual a 1, então o último dígito do número 2021 escolhe J 10 elevado a J, que afinal de contas 1 elevado a qualquer número 1 elevado a qualquer número dá 1, então eu posso apagar esse cara. E aí o que acontece?
Para todo j maior ou igual a 1, o último dígito desse cara vai ser sempre 0. Por quê? Porque, por exemplo, para j igual a 1, você vai multiplicar por 10. Multiplicar por 10 é acrescentar o 0 na direita. Logo, vai ser sempre 0. Aí não importa se j for igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Portanto, se eu quero o último dígito desse camarada aqui, se eu estou interessado no último dígito desse camarada aqui, ele vai ser o quê? Exatamente o último dígito na hora que você faz j igual a 0. Porque do j igual a 1 em diante, como o último dígito dá 0, você vai meio que somando por 0, usando essa propriedade aqui. Porque todo mundo aqui, se todo mundo aqui o último dígito for 0, isso não vai contribuir na prática para o último dígito da soma. Portanto, esse camarada aqui, o último dígito desse camarada aqui é o último dígito trocando j por 0. Então seria 2021, 0, vezes, troco j por 0, 1. Pergunta: de quantas maneiras você tem um conjunto de 2021 elementos? De quantos subconjuntos existem de tamanho 0? Só o conjunto vazio. O conjunto vazio é o único subconjunto aonde você tem, por exemplo, 2021 elementos. Na verdade, isso funciona para qualquer n elementos. É o único subconjunto de tamanho 0. Ou seja, esse número aqui é exatamente igual a 1. E 1 vezes 1 dá 1. Então, o último dígito do 1 vezes 1, que é 1, dá 1. Ou seja, o último dígito do número 11 elevado a 2021 é 1. Agora, se vocês observarem o argumento que eu acabei de fazer, se você troca o 2021 por n, na hora de você reproduzir exatamente o mesmo argumento, não importa o valor de n. Esse cara vai sempre dar 1, ou seja, sempre o último dígito do 11 elevado a n é 1. Agora, só para não dizer que o 11 é fácil, não sei o que, perdão, vamos pensar agora mais uma aplicação do binômio de Newton no último dígito do número 627 elevado a 2021. Bem, esse exemplo ficou meio datado, né, de quando esse vídeo está sendo produzido. Mas aqui é só para entender a essência. 627, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar ele da seguinte maneira. Ele vai ser 620 mais 7. Ou seja, eu só estou separando a unidade da expressão. Quando eu faço isso, usando agora o binômio de Newton, o que nós vamos ter é o seguinte. Isso aqui vai ser somatória de j igual a 0 até 2021. Vamos lá. 2021, escolhe j. Eu vou contabilizar esses caras aqui, né? Então vai ser 620 escolhe elevado a j, perdão, vezes 7 elevado a 2021 menos j. Agora observe o seguinte. Para j, pode ser em branco. Para j maior ou igual a 1, vamos observar isso. Como aqui você tem um fator 10, vou até observar isso. Antes de mais nada, vou continuar a conta aqui. Esse camarada aqui vai ser... Deixa eu copiar e colar. Tá? Copiar e colar isso aqui. Igual. Observe que esse 620, deixa eu só jogar o 7 para cá, é a mesma coisa que 62 vezes 10. Então, isso aqui é 62 vezes 10 elevado a j. Só que 62 vezes 10 elevado a j é a mesma coisa que 62 elevado a j vezes 10 elevado a j. Então, eu vou colocar aqui. 62 elevado a j vezes 10 elevado a j. E aí, novamente, para j maior ou igual a 1, o que a gente pode observar? O último dígito desse número vai ser 0.
Porque você tem uma multiplicação por 10. Uma multiplicação por 10 gera um zero lá no algarismo da unidade. E aí, assim, à medida que o j vai sendo maior, você vai tendo mais zeros ali à direita. Isso quer dizer o quê? Que o último dígito do número 627 elevado a 2021 é exatamente igual ao último dígito de você olhar essa somatória para j igual a 0. Porque para j igual a 1, j igual a 2 e assim por diante, o último dígito é sempre 0. Agora, substituindo o j por 0, o que nós vamos ter aqui é o quê? 2021 escolhe 0 vezes 0, 0, 7 elevado a 2021. Então, olha que interessante. 627 elevado a 2021, o último dígito dele é exatamente igual, como esse número aqui é igual a 1, eu apago esse cara e coloco essa informação. O último dígito, 627 elevado a 21, é exatamente igual ao último dígito do 7 elevado a 21. Ou seja, você simplificou o seu problema. Agora a gente precisa descobrir o último dígito do 7 elevado a 21. Então vamos lá. Aqui não tem jeito, é a fase da experimentação. A gente tem que 7 elevado a 0 dá 1, 7 elevado a 1 dá 7, 7 elevado a 2, 49. O último dígito, vamos lá, o último dígito de 7 elevado a 3. Como é que a gente vai simplificar aqui? Vamos fazer estudar uma propriedade que envolva potências, né? Ou até mesmo produtos. Como é que a gente vai raciocinar isso aqui? A ideia é pensar no seguinte. Vou considerar aqui o último dígito de um número x vezes... E aí vamos pensar que o número ele tem entradas ABC. Eu estou pensando num algarismo aqui. ABC. O último dígito do x vezes ABC é exatamente igual ao último dígito do x vezes c. Afinal de contas, por que isso é verdade? Se um número tem um dígito ABC, e aí não importa quantos dígitos eles têm, ele pode ser escrito da seguinte maneira. A vezes 10 ao quadrado mais B vezes 10 mais C. Na hora que você aplica a distribuição Herbert-Richards, aqui vai ficar o x vezes A vezes 10 ao quadrado mais x vezes B vezes 10 mais x vezes C. Como o último dígito desse número é 0, esse número é 0, logo isso aqui terá a propriedade que o último dígito é x vezes C. O último dígito do número x vezes C. Então, eu vou usar essa propriedade aqui ao meu favor. Repetindo aqui de novo. O último dígito do 7 elevado a 0 vai dar 1. O último dígito do 7 elevado a 1 é 7. O último dígito do 7 elevado a 2 é 9, porque vai dar 49. E aí, o último dígito do 7 ao cubo, para não fazer 49 vezes 7, a gente pode simplesmente fazer 7 vezes 9. Aí, no caso, 7 vezes 9 vai dar o quê? O último dígito, 63, que no caso é 3. Então, vou apagar esse camarada aqui. E já vou colocar o 3 aqui. O último, aqui é 7 ao cubo. O último dígito de 7 à quarta, 21, ou seja, 1. Isso quer dizer o quê? Que existe um ciclo, né? Porque agora o último dígito, 7 à quinta, você vai multiplicar o 7 por 1. Ou seja, existe um padrão. Então, vamos lá. O 0 vai 1, 1 vai no 7, 2 no 9, 3 no 3. Então, vou copiar e colar, vou organizar essa informação. Deixa eu colocar aqui embaixo. Pegar essa informação e colocar aqui por baixo. Como existe um ciclo, ou seja, que você começa do 1
terminando 1, depois você vai acabar retornando, porque o último dígito 7 a quinta é só multiplicar 1 por 7. Então é só a gente observar o seguinte, nós temos 1, 2, 3, 4. Aí depois zerou. Então basta a gente observar que de 4 em 4 você fecha o ciclo. Ou seja, se eu dividir qualquer expoente por 4, ele, ao analisar o seu resto, que vão existir 4 possibilidades, o resto vai dizer qual vai ser o valor do último dígito. Então, nesse caso, como estou olhando o último dígito do número 7 elevado a 2021, o que eu vou fazer? 2021 dividido por 4. Então, aqui nesse caso, vai dar 5, aí desce 2, aí coloco 0, desce 1, 5 de novo. Aqui vai dar 1, resto 1. Se deu resto 1, quer dizer o quê? Que o último dígito do número 7 elevado a 2021 é 7. Qual é a conclusão de toda essa conta aqui? O último dígito do número 627 elevado a 2021, tá? Deixa eu só... É muita tecnologia aqui. Do número 627 elevado a 2021, esse camarada, o último dígito, é igual a 7. Então observe que ao invés de calcular 627 elevado a 2021, que isso é super inviável, até mesmo na calculadora, com propriedades aritméticas e o binômio de Newton, nós conseguimos formalizar melhor por que isso é verdade. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aplicação do binômio de Newton. Então sempre que você quiser saber o último dígito, uma estratégia que você pode fazer é, você escreve o seu número, por exemplo, 785 ou 83, vamos colocar assim. Aí você quer saber o último dígito desse cara elevado a 3.000. Você separa esse número da unidade, ou seja, vai ser 780 mais 3 elevado a 3.000. E depois você usa o binômio de Newton para simplificar a conta, para perceber que o último dígito desse número vai ser o último dígito do 3 elevado a 3.000. E aí é só correr para o abraço para poder identificar os padrões. Então espero que vocês tenham gostado dessa humilde aplicação de binômio de Newton. E peço que vocês curtam, compartilhem com os colegas e até a próxima videoaula.